Agradeço
todos. Estamos ao vivo, nossa live, o Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante será o Marquinho. Chama ele. Oi, Marquinho. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Sua imagem está carregando ainda. tá. Agora acho que deu certo. Podemos começar, então? Podemos sim, tá tudo bem. Então tá. Obrigado. Boa noite a todos. Nós começamos hoje aqui mais uma live, né, do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a gente escolheu um tema para discutir com vocês, que é por que nós todos, a gente somos iguais, nós não somos iguais, como que a gente enxerga isso nesse mundo que a gente vive. E amanhã a gente tem o tratamento às 19 horas das pessoas que estão em tratamento no centro, é feito assim online também. E na quinta-feira a gente tem perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, inclusive sobre o tema que a gente vai discutir aqui, pode encaminhar para nós. E no sábado é a palestra pública às 14 horas. A gente conta com a participação de vocês também nesses dias todos aí. Às vezes você não pode ver num determinado horário, mas pode entrar lá no Instagram e compartilhar com aquelas pessoas que vocês querem compartilhar esses assuntos, tá? Vamos lá. Então, por que a gente tem esse conceito, né? Já vem das teorias de Deus, de Jesus, que pregou dessa forma, né? Todos nós somos iguais perante a Deus. E em relação aos homens, nós somos iguais? A gente vai discutir também aquelas aptidões diferentes que cada um de nós temos. Todos nós temos aptidões diferentes. Pode ver que cada um tem uma característica. A gente também vive em classes sociais diferentes. Todo mundo, no mundo inteiro, vive em classes sociais diferentes. E as riquezas desse mundo, como que são distribuídas essas riquezas desse mundo? Por que uns têm mais? Por que uns têm menos? O que é isso? O que a gente pensa sobre isso? Então, se Deus fez estas leis para todos, sem nenhuma distinção, o que ele quis dizer para nós? Todos nós nascemos de que forma? Fraco, pequenininho, vem do ventre da mãe, nós sofremos ali naquele momento do parto a mesma dor, nós nascemos todos iguais. Então, o momento desse parto, a criança que nasce, ela é a mesma, né? Ela nasce da mesma forma em todo o planeta. Sempre vai precisar dessa mãe que gerou essa criança por 9 meses para ela poder nascer. Então, isso que Deus quis dizer que nós nascemos sempre iguais. Perante a Deus, sim. Perante ao homem, como que vai ser? A gente não está discutindo aqui a questão se foi um parto normal, uma cesariana, não é isso. É o despertar da vida. Como é que eu chego aqui nesse mundo de provas que a gente vive hoje? Então, Deus não concedeu a nós uma superioridade, eu vou nascer de uma forma especial. Não, nem pelo nascimento e nem pela morte. Pode observar que essas duas características, tanto quando a gente chega e quando a gente vai desse mundo, a gente vai exatamente igual. Todos os homens chegam da mesma forma e vão da mesma forma. E o corpo de uma pessoa que é considerada rica, por exemplo, ele se destrói da mesma forma que o corpo de uma pessoa que é considerada pobre ou que tem menos aquisições materiais nesse mundo. É igual. Todos são absolutamente iguais perante a lei de Deus e perante esses dois aspectos que eu falei. Então, todos nós caminhamos para um mesmo lugar. Em que situação que a gente se encontra hoje? Para onde que a gente vai? A gente vai para a nossa evolução. A gente caminha
no sentido da nossa evolução. Cada ser que vive nesse mundo, ele caminha no sentido da sua evolução, pode observar. E a evolução moral de cada ser que aqui vive, ela é independente. Cada um vai buscar a sua. Por isso que alguns têm algumas tendências e caminham para aquela direção. Outros têm outras tendências e ele vai caminhar para aquela direção. Se a gente, eu estou dizendo, então, se a gente nasce, a gente chega aqui nesse mundo de forma igual, então onde que está a diferença? Por que eu falei lá no início que tem essas diferenças? A gente pode observar que a gente tem aptidões diferentes, a gente tem múltiplas aptidões. Todas as pessoas aqui têm aptidões diferentes. Então, por exemplo, eu tenho algumas aptidões, algumas habilidades minhas que talvez vocês não tenham. E vocês também têm muitas habilidades que pode ser que eu não tenha. Eu só sonhe com aquelas habilidades. É natural isso. E por que Deus não deu para nós as mesmas aptidões? Olha que interessante. Ele poderia chegar para todos os homens e dar habilidades iguais para todas as pessoas que nascem aqui. Por que não é assim? Ele, de fato, criou todos iguais, mas qual é o X da questão? Qual é a incógnita que está por trás disso? Nós temos pessoas encarnadas aqui nesse mundo que elas já viveram muitas encarnações. Muitas, inúmeras encarnações. E nós temos pessoas aqui encarnadas nesse planeta que elas viveram poucas encarnações. Olha só que interessante, né? Eu posso ter mais experiências ou menos experiências. Eu posso ser um espírito que começa a encarnar nesse mundo há pouco tempo e eu tenho poucas experiências aqui. Então, qual é a consequência disso? Eu vou poder acumular mais aquisições na minha evolução se eu já sou um espírito que já encarna aqui há muito tempo. E tem um detalhe muito interessante que, independente se esse ser encarna aqui há muito tempo já ou há pouco tempo, tem um aspecto que faz uma diferença entre eles que é crucial. É a vontade desse ser mover o seu íntimo para buscar a sua evolução. Porque eu posso ter um espírito que encarna aqui, que é um colega nosso que vive conosco, e que tem essa disciplina, essa vontade de evoluir, e ele vai. Eu posso também ter uma outra pessoa que é extremamente acomodada e que ela tem dificuldade momentânea de encontrar o seu caminho. Então, ela também vai ter mais dificuldade. Pode ser que ela demore mais a caminhar nesse sentido da sua evolução, mas ela vai caminhar. Vai chegar um momento que ela vai ser arrastada por ela mesma. Ela vai chegar à conclusão que a gente fala, ou pelo amor ou pela dor. Ela vai caminhar. Então, o livre-arbítrio de cada um é que decide isso. Muitas vezes, diante das provas ou aquelas dificuldades que a gente encontra aqui nesse mundo, muitos de nós, a gente deixa se vencer. A gente é vencido por aquela prova. E a gente cai no mesmo erro que a gente já cometeu antes. Entende? E às vezes eu volto, reencarno aqui e cometo o mesmo erro. Pode ser, isso é muito comum também. Então, por isso que alguns eles podem evoluir um pouco mais rapidamente, e eu vou ter alguns que podem demorar um pouco nesse caminho de evolução. E aí, o que é interessante? Se esses possuem muitas aptidões, que a gente está dizendo que eles têm várias aptidões, é porque foram conquistas no seu processo evolutivo. Aquela pessoa que ela já tem uma bagagem muito grande no seu processo de evolução, é bem provável que ela possa ter mais aptidões. Essas aptidões que ela já conquistou durante a sua evolução, ela vai se manifestar aqui nessa encarnação. Isso vai aparecer. E qual o objetivo que Deus coloca esse aspecto para que a gente possa ter bastante aptidões? O que um não faz, o outro vai fazer. Isso é muito claro. Muitas vezes eu posso ter algumas características, eu ter habilidades em determinada área, e a outra pessoa às vezes não tem. Aquilo que ela não consegue fazer, pode ser que eu consiga, eu vou fazer. E vai ter muitos momentos
da nossa vida que eu talvez não vou conseguir fazer determinada coisa, e aquela pessoa tem aquela aptidão, aquela habilidade, e ela vai conseguir fazer, entende? E o que é importante a gente ressaltar também? Assim, é que cada pessoa tem um papel extremamente singular, único aqui nesse mundo. É isso que a pessoa precisa ter claro na vida dela toda. E como que a gente percebe isso hoje? A pessoa, ela esquece muitas vezes de desempenhar aquele seu papel, e ela, hoje é muito comum, ela fica se comparando aos outros. Ela para de enxergar aquilo que ela tem que fazer. Hoje, nas redes sociais, muitas pessoas ficam investigando a vida dos outros, né? E aí, isso é muito complicado e até grave, porque ela deixa de buscar o seu caminho íntimo, ela deixa de ir atrás da sua evolução, e ela nunca vai conseguir descobrir a sua tarefa aqui nesse mundo. Ela passou a encarnação inteira fazendo isso, enxergando a vida dos outros, e ela não consegue jamais identificar aquelas habilidades que Deus deixou para ela cumprir aqui nesse momento que ela vive. Então, isso vai causar o quê? Muito sofrimento, é comum, muita angústia, né? Questões de inveja, depressão, enfim. A maior queixa de quem vive ligado nessas e permanentemente conectado nas redes sociais é que essa pessoa se esquece de si. Ela para de olhar para as suas questões. Então, a gente conclui que essa diversidade das aptidões que Deus nos permite e que a gente também vai atrás de buscar, ela não tem nenhuma ligação com a forma que a pessoa nasceu, entende? Ela tem relação única e exclusiva com a evolução daquele espírito durante todas as encarnações dela. Ela tem uma relação imediata, direta, com as lutas que aquela pessoa fez para o seu progresso íntimo e moral. Essa que é a questão, da diferença dessas aptidões. Vou dar um exemplo, só para a gente ilustrar, ele é clássico. A gente lembra do Mozart, o compositor. Ele, aos 4 anos de idade, ele executava completamente uma composição ao piano. Quando ele completou 5 anos, ele já compunha peça inteira, uma peça inteira musical. Por exemplo, com 8 anos, ele já conseguia compor uma ópera inteira. O que é isso? Isso é um exemplo da bagagem espiritual que ele já trazia de outras encarnações. Então, quando ele encarna aqui, ele já manifesta isso. É um espírito que, com certeza, já encarnou inúmeras vezes em outras existências. Então, eu queria citar esse aspecto para a gente entender como é que a gente vai evoluindo nesse mundo que a gente vive ao longo dos tempos, desde os tempos que a gente possa relembrar lá no passado. O Divaldo Franco, ele tem um livro que é recente e que chama As Crianças Índigo e a Visão Espírita. O que esse livro traz? Ele traz as crianças que vêm reencarnando nesse tempo recente nosso, de algumas décadas para cá, e essas crianças têm uma missão extremamente ímpar, né? Elas vão ser quem? É a nossa geração futura que está desembaraçada daqueles problemas kármicos lá do passado, de ordem moral, né? Aqueles problemas que a civilização antiga já viveu, das lutas, das guerras. Essas crianças que estão nascendo aqui no momento, elas já estão livres dessas questões. Então, já são espíritos mais evoluídos e eles têm algumas características extremamente ímpares que eu queria que vocês observassem nas crianças que estão ao lado de vocês hoje e aquelas que vocês já conheceram. Precocidade. Olha o tanto que as crianças, elas são precoces. Elas têm uma facilidade em dominar essas novas tecnologias que é fantástica. Olha o aspecto intelectual dessas crianças. Elas são muito inteligentes. Elas sabem de tudo. E são todos independentes, todos. O discurso daquela mera proibição, isso é proibido.
não cola nessa geração que vem. Eles precisam ser convencidos que aquilo de fato tem que ser feito ou não, senão eles não fazem. E a gente percebe também, por causa dos trabalhos no centro, um aumento expressivo da mediunidade dessas crianças. De um tempo para cá, essas crianças já vêm manifestando isso desde a tenra infância. Então, a gente observa que são espíritos evoluídos que trazem no íntimo, olha o que eles trazem: a justiça, trazem a paz e a fraternidade. A missão deles aqui, nesse mundo que eles estão chegando, nesse momento, é de auxiliar na transição planetária que a gente está passando, que a gente já vem passando há algumas décadas e está caminhando ainda, e que é longa. Os mais adiantados, eles vão auxiliar no processo daquelas pessoas mais atrasadas, aquelas que já reencarnaram aqui nesse mundo menos vezes, elas têm menos experiências, então esses espíritos, eles têm a oportunidade de se auxiliar mutuamente, um contribui com o outro. Então, vai permitir a convivência desses espíritos em diversos graus de evolução. Para quê? Para que eles vão conviver? Eles vão praticar a lei da caridade. É isso que vai unir os seres do mundo todo. Então, através desse amor fraterno que a gente chama, que é esse amor puro, verdadeiro, é que ambos vão evoluir. Tanto esse que já é mais evoluído, quanto esse que ainda está no processo de evolução. Então, eu queria só ressaltar, assim, para a gente não misturar muitas coisas, a gente já falou até aqui da questão da igualdade entre os homens, e já falou também da aptidão, que a gente nasce com diferentes aptidões nesse mundo nosso, e dessa geração nova que vem chegando para auxiliar nesse processo de regeneração que a gente vem passando. Aí eu queria entrar também nas desigualdades sociais, que é muito assim acentuada nesse mundo, né? Será que a desigualdade social que a gente vive, sociedades mais evoluídas, entre aspas, outras estão de processo assim mais atrasado, será que essa lei da desigualdade entre a sociedade, entre as pessoas, ela é uma lei da natureza? Será que é? Ela não é uma lei da natureza. Absolutamente nunca foi e nunca vai ser. Ela é uma obra do homem. Ela, absolutamente, a desigualdade social é uma obra do homem. É o homem que constrói a desigualdade social. Olha para você ver a ganância de certas pessoas. Se a gente olhar a riqueza no mundo todo, a gente tem hoje, atualmente, mais ou menos 2.000 pessoas, um pouquinho mais de 2.000 pessoas, que só elas detêm 60% de toda a riqueza do planeta. Olha que absurdo. Então a gente entende que hoje a gente vive um mundo que é extremamente egoísta, extremamente egoísta. Algum dia, será que essa desigualdade ela vai desaparecer? Será? Por isso que a gente está falando do mundo de regeneração. Se a gente observar o seguinte, vejam bem, dia a dia, ela gradualmente, porque é lento isso mesmo, ela vem diminuindo. Se a gente for olhar a história da civilização, lá no passado, haviam aqueles impérios, o Império Romano, que tentava dominar todo o planeta. Esse imenso sentido de dominação, ele vem diminuindo, o mundo foi se tornando plural, mais democrático. Ainda existem essas desigualdades, mas ela vem gradativamente diminuindo. Então, vai desaparecer quando? Quando o egoísmo e o orgulho deixar de predominar aqui nesse mundo. Essa que
abusam, por exemplo, daquela situação da posição superior. É um outro aspecto de desigualdade muito comum. Ela usa daquele aspecto de superioridade para quê? Para oprimir aquela pessoa mais fraca. Isso é muito comum nesse mundo hoje também. Aí a gente tem que lembrar da lei de causa e efeito. O que a lei de causa e efeito fala? Essa pessoa que ela tem esse mau hábito ainda, ela vai renascer um dia, numa outra existência, e ela vai ter que sofrer, ela vai ter que passar por aquilo que ela fez o outro passar. Fez o outro passar. Então, isso é muito natural. E ao longo do tempo, a balança vai se equilibrar. A gente já está caminhando, estou insistindo nesse aspecto, que a gente já vem caminhando para esse mundo de regeneração. Só enfatizando que esse é um processo, isso não acontece do dia para a noite, ele é um pouco longo. E eu queria também entrar na questão da riqueza do mundo. Como que é a desigualdade da riqueza do mundo que a gente vive? Essas provas que a gente tem que entender o seguinte, a prova da riqueza e a prova da miséria, certo? Vamos falar assim dessas duas provas. Por que Deus ele concedeu, por exemplo, a riqueza e o poder para alguns e a miséria para outros? Por que isso será? Para experimentar de modo diferente essas duas questões que a gente tem que passar aqui nesse mundo. Ou seja, é provável que a gente já tenha vivido em um outro tempo e tenha sido ou muito rico ou muito miserável. Todos nós vamos passar por essas provas. Isso é natural da lei de causa e efeito e é natural das leis de prova e expiação. Aquele espírito, ele vai ter que passar por essas provações em algum momento ao longo de todas as suas encarnações. Um detalhe importante que é preciso enfatizar. O próprio espírito, ele escolhe essa provação. Na maioria das vezes, ele fracassa. Nesses dois aspectos, são os aspectos, um dos dois aspectos mais difíceis de prova é que a gente escolhe para passar aqui nesse mundo. O rico, ele se enche cada vez mais do seu orgulho, da sua ganância, cada vez mais. O pobre, ele se deixa vencer pelas suas dificuldades, das suas provações. Ele estaciona no mundo da lamentação interminável. Ele acha que é injusta aquela vida, entende? E tem um detalhe, nenhum dos dois extremos desse que eu disse, eles não se propõem a ajudar o próximo. Pode ver que é muito difícil, tem várias pessoas que fazem isso, mas não são a maioria. E qual das duas provas que a gente pode dizer que ela é mais difícil ou não? É a miséria ou é a riqueza? As duas são muito difíceis. A miséria, ela vai provocar essa queixa interminável que eu disse contra a providência divina. Essas lamentações, a dor profunda, o abandono, a humilhação. Imagina, a pessoa que vive nesse estado tem um sofrimento terrível. E a riqueza, ela vai levar aquele espírito para que lado? Para que ele se envolva com todos os excessos mundanos. Então, essa pessoa rica, ela não possui mais condições de fazer o bem? Com certeza, ela tem mais condições de fazer o bem. Da mesma forma, aquele que é pobre ou miserável, ele também pode contribuir com o bem. Ele pode ser que ele não tenha bens para doar para uma pessoa que precisa, mas ele tem o amor do seu coração. É o bem maior que Deus pode dar para uma pessoa, é aquele amor que ela tem no coração. Então, ela pode doar isso. Mas ela normalmente ela fica presa nesse mundo de lamentações e de injustiça e ela não desenvolve esse lado desse amor pleno e sublime que ela deveria desenvolver. Então, é justamente o que eles não fazem na maioria das vezes. Então, o que acontece com essas pessoas assim, né?
essa pessoa que a gente considera rica nesse mundo aqui, ela vai se tornar cada vez mais egoísta, orgulhosa, e pode ver que ela é insaciável. Ela nunca consegue se contentar. A pessoa vai possuindo e vai querendo mais, sempre querendo mais. As suas necessidades, elas vão aumentando ao longo do tempo. E ele nunca julga possuir o bastante, ele sempre vai querer mais. E tem um outro aspecto que é terrível para quem vive assim, que é o medo de perder tudo. Tem pessoas que são atormentadas com essa possibilidade. Só a menor hipótese de pensar que ela vai perder todo o seu patrimônio, ela entra em pânico, em depressão profunda. Ela fica desesperada. E o que isso quer dizer? Essa pessoa possui um apego à matéria gigantesco. Ela veio para esse mundo e ela é apegada às questões do mundo. Então, essa alta posição no mundo, vamos pegar os exemplos dos governantes, das pessoas que ocupam altos cargos, né? Ele tem autoridade sobre os outros. O que isso traz? São provas tão grandes, né? E escorregadias ao mesmo tempo, como a miséria que causa dor. Quanto mais rico e poderoso essa pessoa é, mais obrigações ela deve cumprir com o seu semelhante, certo? Então, essa pessoa possui muitos meios de fazer o bem, mas ela também possui, da mesma forma, muitos meios de fazer o mal. Pode ver, muitas pessoas absolutamente bilionárias causam um mal terrível ao outro. Ela dilacera patrimônios de outras pessoas com operações de corrupção, né, fraudulentas, e elas vão roubando o patrimônio dos outros de forma fraudulenta, de forma ilegal, e isso é uma forma de fazer o mal, causar o mal ao outro também. Então, Deus, o que Deus quer dizer com isso para nós? Nesses dois exemplos que eu estou trazendo, Deus ele vai experimentar esse espírito aqui que vive, né? O rico vendo o que ele faz com os seus bens e o poder que ele tem. Deus dá para ele essa oportunidade de deixar ele viver nesse mundo com o livre-arbítrio que ele tem e fica observando. Olha só o que ele está fazendo com os bens e a riqueza que eu dei para ele. Certo? A riqueza e esse poder que ele recebeu vai fazer nascer nesse ser todas as paixões que prende ele à matéria. Tão grande é o apego que ele vive aqui. E isso quer dizer o quê? Esse apego extremo à matéria vai fazer essa pessoa se afastar cada vez mais da perfeição espiritual. Ela vai desenvolver outras características que não esse ser pleno. Então, o pobre, ele pode fazer caridade. Eu estou ressaltando isso porque ele pode levar aquele coração amoroso ao seu irmão que está ali do lado. E, às vezes, aquele irmão só precisa daquilo, de um coração afetuoso. E Deus vai experimentar nele o quê? A resignação. A resignação que ele veio, que ele pediu para vir aqui dessa forma. E se ele aceita pacientemente aquela condição, pode ser que ele não consiga. E Deus, nesse momento, não quer que ele fique se lamentando, quer que ele trabalhe com o objetivo de se aperfeiçoar moralmente. Ele, quando fica estacionado só na lamentação, ele não caminha no sentido da sua evolução moral. Ele não trabalha para que ele mude aquela condição sua. A gente pode ver que tem pessoas que nascem nesse mundo absolutamente paupérrimas e conseguem evoluir nesses dois aspectos, tanto das questões da matéria, como das questões do aspecto moral. E muitos, eles não deixam a questão da matéria sobressair sobre as suas questões morais. Eles carregam a verdadeira moral para o resto das suas existências. Esse ser, ele está em plena evolução. E lá no Evangelho tem uma passagem muito interessante que é o seguinte. Jesus disse um determinado período o seguinte: é muito mais difícil eu passar um camelo, olha só, um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico ele entrar no reino dos céus. É uma parábola.
O que ele queria dizer com isso? A riqueza, ela pode fazer nascer naquele homem todas as paixões que prendem ele àquela matéria, a matéria do mundo físico. E, assim, eu passar um camelo num buraquinho de uma agulha é uma coisa quase que impossível. Então, olha a gravidade, a dificuldade que é passar por uma prova dessa. Ele pode ter todas as possibilidades aqui desse mundo e ele tem que vencer exatamente isso, o seu orgulho, o seu egoísmo. Essa é a grande missão que ele tem. Então, essa pessoa ela vai estar diante dessas paixões que a matéria vai possibilitar e cabe a ela, o seu livre-arbítrio, dizer para ela, na sua consciência, que caminho que ela vai tomar. E esse fato vai sempre colocá-la distante, eu enfatizo, né, das questões espirituais. A gente tem sempre que caminhar. Eu trouxe esses dois exemplos extremos exatamente para mostrar as armadilhas que eles têm. E a gente não quer dizer que o homem que vive aqui, ele não pode desfrutar das coisas que Deus colocou nesse mundo. Ele pode desfrutar e ele deve. O que a gente está enfatizando são os aspectos extremos, né? A gente não pode se conformar que 2.000 pessoas no mundo detenham 60% da riqueza desse mundo. Essas pessoas tinham que estar fazendo mais caridade, elas tinham que estar permitindo que mais pessoas tivessem acesso à educação, à saúde, elas tinham que, a ganância que elas se permitem, né, porque é um gesto que elas se permitem, esse egoísmo, elas acabam retirando muito do que poderia ser destinado aos outros, né? E aí a gente vai fechando esse raciocínio da igualdade que a gente colocou como tema da seguinte forma: e a igualdade perante ao túmulo? Eu não disse lá no início, né, que todos nós nascemos aqui pequenininhos, fraquinhos, da mesma condição. A gente passou por aqueles 9 meses de gestação e a gente sofre a mesma dor para nascer e chegar até aqui nesse mundo. E na hora de ir embora, a gente também é igual. É igual perante a esse túmulo. O corpo daquela pessoa que se diz rica ou possuidora de tudo, ele se destrói exatamente da mesma forma que o corpo de uma pessoa que não tem nenhuma condição, um miserável, um pobre. É a mesma condição. O jeito de chegar aqui e o jeito de ir embora é igual para todos os seres. Todos são absolutamente iguais perante as leis de Deus. Perante as leis dos homens, pode ser que tenha essas diferenças que eu quis demonstrar, mas perante a lei de Deus, nós somos todos iguais. Ok? E o que a gente leva daqui? Aí que a gente quer chegar. A gente vai levar daqui aquele bilionário que eu disse, né? Será que ele leva a sua fortuna? O que ele leva? Aquele miserável leva a lamentação dele? Será o que ele leva? A gente sempre leva desse mundo as boas ações. E a gente também leva as más ações. A bagagem de cada um, a gente carrega e chega lá com ela, sempre. E aí, existe um ditado popular que é muito interessante, que ele fala o seguinte: a gente nasce sem trazer nada. A gente morre sem levar absolutamente nada. Durante a vida, nós brigamos pelas coisas que não trouxemos e não vamos levar. Olha que interessante. A gente passa a vida inteira brigando por uma coisa que eu não trouxe para cá. Entende isso? E eu também não vou levar. Então eu queria encerrar aqui com essas observações. A gente espera que tenha sido esclarecedor para vocês. As dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto, a gente pede que vocês encaminhem para nós. As pessoas que nos conhecem podem passar pelo WhatsApp ou pode entrar no nosso Instagram.
a gente pode responder já na quinta-feira, porque na quinta-feira a gente tem uma live de perguntas e respostas, provavelmente é com o Rogério. Então, a gente espera que a gente tenha conseguido passar informações para que vocês tenham um mundo de paz, tenham mais tranquilidade na vida de vocês, aprendam a seguir o caminho que cada um tem que buscar e possa evoluir na estrada que a gente busca, esse caminho nosso de evolução, tá bom? Ok, Vanessa? Marquinhos, você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Sim, perfeito, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. A gente queria agradecer ao nosso Mestre Jesus e pedir que nos ajude a pôr em prática essas instruções que nos deram e façam que cada um de nós esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que essa paz e a felicidade perdure em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marquinhos. Valeu. Tchau, Bruno. Abraço. Boa noite. Parabéns aí. Boa noite para todo mundo. Até amanhã com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Até mais.